Teclado magnético com visual único, teclas em plástico PBT com pintura Dice Sub, com conexão Trimode e 0.01 de Rapid Trigger. Tô falando sobre o Monsgeek Fan 60 Max, modelo que está saindo na AliExpress por cerca de R$400 e já conta com conexão 8K, 0.01 de Rapid Trigger e diversas outras configurações que a gente vai estar vendo tudo durante esse vídeo. E para começar, vamos dar uma olhadinha nessa construção desse teclado, que ele é realmente muito bonito, mas será que ele tem uma boa construção? Aqui na parte de trás, como vocês podem ver, ele tem um ajuste de altura natural bem legal, porém você também pode estar utilizando os pezinhos, que por sinal são pezinhos bem firmes, então para quem gosta de estabilidade, com certeza esse teclado vai ser bom para isso. Toda a case dele é feita em plástico ABS, porém esse plástico ABS aqui é de uma qualidade boa, ele realmente tem uma construção bem firme, e diferente do modelo Pro, que trazia uma sensação de vazio, esse aqui já não traz essa sensação, o que é bastante positivo, afinal ele é o modelo intermediário da linha. Quanto às keycaps dele, elas são em plástico PBT, em pintura Dice Sub, que é uma pintura por cima ali. Ele também é double shot, então não vai desgastar com o tempo. E os caracteres dele são translúcidos, não dá pra ver muito bem isso aqui a olho nu, porém quando a gente ligar o RGB ali, vocês vão conseguir ver bem isso. Mas antes de mostrar o RGB, vamos ver esses switches. E o switch dele é o Aqua Glare e tem difusor de LED, então o RGB dele vai ter uma potênciazinha maior, o que é muito positivo. E outra coisa positiva é que ele tem uma estabilidade considerável aqui no meio, afinal esses switches precisam ter uma estabilidade boa por serem switches magnéticos. E te dizer, esses daqui estão bem estáveis. E um ponto bem positivo é que esse switch aqui também é da versão mais simples, também é o do modelo Pro. Então se você está buscando um custo-benefício, é interessante avaliar qual dos dois fica melhor para você. Para quem tem curiosidade, esse daqui é o switch dele aberto. E por ser um teclado magnético que é hot swap, você pode estar tirando esse switch aqui e colocando outro switch da sua preferência. E para quem quiser substituir esses switches, ele é compatível com outros 4 tipos de switches que vão estar aparecendo aqui embaixo. Porém, esse switch que vem com ele já tem uma qualidade excelente. Esse modelo tem um som mais encorpado do que o modelo Pro. Acredito que seja devido ao fato das keycaps serem um pouco diferentes. E para mim o som dele está excelente. Mas e para vocês, como que tá? E aqui na parte de trás tem como você selecionar o layout dele tanto para Mac quanto para Windows e para conexão USB. Se você for usar ele sem fio, precisa estar modificando para algum deles. No caso, mudei para Windows, ele já vai estar aqui com a iluminação ligada. E como eu comentei com vocês, a iluminação dele aqui é uma iluminação bem legal. E ela é translúcida, então ela passa através das teclas. Pessoalmente eu gostei bastante dessa iluminação. E aqui clicando FN e Enter, você pode estar mudando os efeitos dele. E esse Y aqui que está piscando é porque ele está no modo de pareamento. Se você clicar FNT, ele já vai para outro pareamento que é do Bluetooth. Aí o FNR já é outro dispositivo, o FNE é outro. E por aí vai, você pode estar trocando, né, os dispositivos, o que é algo bem prático para quem gosta de utilizar vários dispositivos ao mesmo tempo. Pessoalmente eu gosto bastante de utilizar ele no modo 2.4, que é o modo que ele tem uma latência melhor. E por falar na latência dele, vamos comparar ele um pouquinho com as configurações dos outros modelos. Eu já trouxe vídeo aqui sobre o Fan 60 Trimode e o Pro no modelo Wired, e o que a gente está aqui agora é o Fan 60 Max Nebula Trimode. E esse modelo conta com uma configuração bem interessante, ele é o único modelo que tem pintura Dice Sub, conta com 0.5 ms de latência no 2.4 de HZ, o que é algo muito positivo, e ele já conta ali com os 8K, mesmo na conexão sem fio, o que é um dos pontos principais para a galera que gosta de jogar. Além disso, todos os modelos aqui têm o Rapid Trigger em 0.01, o que é muito bom. Para quem gosta de um jogo mais competitivo, isso aqui faz uma diferença enorme. O switch que ele utiliza é o mesmo switch do modelo Pro Trimode, então eu recomendo para vocês darem uma olhada. O modelo Pro e o modelo Nebula são muito bons, porém eles têm uma diferença de preço significativa. O modelo Pro Wired está saindo por cerca de R$300, enquanto o Nebula, que eu tô aqui, está saindo por cerca de 500. E o meio termo disso, que é algo que eu acredito que tem um dos melhores custos-benefícios, é o modelo Fan 60 Trimode. Ele conta com uma configuração basicamente igual ao Nebula, porém ele não vai ter essas keycaps aqui em Dice Sub,
o que é um fator interessante, porém para quem visa mais desempenho, não é algo que vai fazer diferença. Mas eu não vou mentir para vocês, que é um visual muito bonito, é um dos primeiros teclados que eu pego com essas keycaps com pintura da iSub, e eu achei que a Mons Geek mandou muito bem em todos os detalhes delas, elas realmente são muito bonitas, e eles não pecaram em nenhum fator, viu? Para quem gosta de ter um teclado com um visual um pouco mais único, com certeza essa é uma opção legal. E para quem gosta de jogar também, ele é uma opção que vai ter um desempenho muito bom em jogos. Então se você está procurando uma opção que tem um visual diferenciado, com certeza esse daqui é um modelo bem interessante. Eu até liguei aqui os LEDs, deixei na mesma cor para poder a gente ver como é que fica, e de fato os LEDs dele são muito bonitos. E eu vou estar desligando as luzes para vocês verem como que esses LEDs ficam no escuro. É, pessoal, e esse aqui é ele no escuro, e te dizer, esse teclado tem uma iluminação muito legal e eu gostei bastante. E como eu gosto desse layout mais roxinho, eu já personalizei ele assim. Porém, ele tem diversas iluminações e vocês podem estar personalizando isso no software. Pessoalmente, a que eu mais gostei foi essa. E realmente o fato dele ter o difusorzinho de LED aqui nessa parte faz diferença, já que a inscrição é justamente nesse local, ó. Dá até para ver aqui quando eu aperto o espaço, que dá para ver bastante da iluminação. E eu vou estar ensinando para vocês como configurar esse teclado de maneira simples e prática. E o software dele é esse Mons Geek Driver, e para estar usando o software vocês não precisam estar no modo via cabo. Aqui, por exemplo, ó, vou colocar o FNY, que é o modo do 2.4 GHz, ele já apareceu ali. E o link desse software vai estar na descrição. E aqui de cara já tem algumas funções, porém eu geralmente não utilizo, que são as funções de combinação, as funções básicas. E aqui de cara tem as opções de combinação, macro, funções básicas. E aqui tem uma parte que é uma das mais importantes, a atuação personalizada. E antes de estar fazendo isso, vocês precisam estar fazendo a calibração. O que é a calibração? Basicamente, você vai clicar aqui em iniciar a calibração e clicar todas as teclas. Como ele fala aqui, ele não aceita no modo sem fio, então façam conectados. Então façam conectados via cabo. E aqui, para facilitar a configuração, galera, eu faço assim, seleciono todos, coloco uma configuração média aqui de pressionar em mais ou menos 0.7, que eu não quero que tenha nenhum clique fantasma. E por falar em clique fantasma, é importante vocês colocarem a zona morta aqui. Há pouco tempo eu utilizava ela em 0, porém hoje em dia eu uso em 0.3 para não dar nenhum clique fantasma, porque às vezes acontecia de dar algum clique fantasma, então eu deixo em 0.3 para não dar. E quanto a levantar aqui, eu também deixo mais ou menos 0.7, que basicamente o pressionar é o quanto você aperta aqui a tecla, e o levantar é o quanto você precisa levantar ela aqui, ó, deixar ela voltar, para estar desativando a atuação dela. E isso daqui, galera, para quem pensa em jogos competitivos e ter o melhor tempo de resposta possível, é muito importante. Ali, ó, por exemplo, ó, eu usei como exemplo o espaço. E como vocês podem ver, ó, apertei, tá lá no máximo, aí eu levantei, ó, ele já começa a subir o ponto de atuação. Isso é o melhor ponto dos teclados magnéticos. Você pode configurar ele para acionar, ó, por exemplo, dei isso aqui de força, ele já acionar. Isso é o que torna os teclados magnéticos tão roubados e que, ao meu ver, é o que vai destronar os teclados mecânicos ao longo prazo. Tanto que hoje em dia você vê poucas opções de teclados mecânicos sendo lançados. Depois de selecionar tudo, você precisa clicar em confirmar, senão não adianta de nada, porque não vai salvar. Então clica aqui, confirma e vai estar salvo. E uma coisa que eu gosto de fazer, ó, seleciona aqui drag, e como eu uso essas teclas aqui para jogar, eu gosto de deixar elas com um ponto de atuação diferente, porque eu quero ativar elas com mais facilidade. Eu quero, tipo assim, botar pouquinha força e ela já ativar. Então eu coloco todas as que eu uso para jogar, no caso eu jogo LOL, então eu uso essas. E eu vou ativar aqui o gatilho rápido, que é onde vocês podem usar até 0.01. Pessoalmente eu acho 0.01 muito fácil de acionar. Eu utilizei durante um período, só que é muito fácil de você clicar. Então assim, eu preferi deixar em mais ou menos 0.3, onde eu não acabo fazendo um acionamento sem querer, porque hoje em dia eu uso para jogar, mas eu também uso para outras coisas. Mas eu vou deixar em 0.01 só para mostrar para vocês como que fica sensível. E aqui na parte de baixo é o de soltar a tecla, que eu também vou mostrar para vocês. Clique em confirmar, confirmar novamente. E aqui, vamos ver o A, por exemplo, ó, que está ativado o modo de Keytest. Ó, e eu vou ativar o A, por exemplo, ó, olha a força que eu vou precisar usar. Ó. Eu gerei um clique muito pequenininho e ele já ativa. Vou até aproximar aqui mais, para vocês conseguirem ver. Ó. É um clique muito pequenininho, ó. Não chega nem a fazer barulho. Aí entra aquela questão do apertar e ó, vou levantar um pouquinho, ó. Já parou de ativar, porque
tem essa configuração do quanto você solta também. E uma que eu sempre mudo é o Windows. Por quê? Eu não quero ativar essa tecla sem querer, porque eu não quero ficar ativando ela do nada. Clico em confirmar e já está salvo. De configuração eu uso dessa forma. E de configuração eu uso dessa forma. Porém tem outras coisas que vocês também podem fazer aqui dentro do software. Como eu comentei, ele é compatível com outros suítes. Então caso você substitua, é importante estar vindo nessa parte para também substituir no software. Em Advanced Settings, pessoalmente, eu não utilizo nenhuma. E aqui tem o SOCD. Para quem não conhece, é o famoso SnapTap, né? Eu não utilizo, porém muita gente gosta de utilizar. E para estar configurando é só colocar o A e o D aqui e clicando em confirmar, que já vai estar funcionando. E aqui em FN Configurações é a parte onde você vai configurar, por exemplo, as setinhas. Por sinal, já está configurado aqui o D, né, para a setinha para o lado, mas vamos configurar junto o A. Para você estar modificando isso aqui, para ele estar fazendo a seta, basta você selecionar aqui a camada, basta você selecionar aqui o A, clica aqui e a função que você vai dar para ele, que é a de seta. Aí você clica em confirmar. Aí aqui, clicando FNA, ele já está indo para o lado. E para estar configurando todas as setas, basta fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Ó. Selecionei o W, botei a seta para cima, confirmar. Selecionei o S, seta para baixo, confirmar. E vocês podem personalizar de tudo aqui. Então, explorem essa parte porque é uma forma boa de vocês estarem deixando os atalhos mais fáceis. Outra coisa legal é que ele tem a parte de macro e a parte de iluminação. E algo muito legal é que você pode compartilhar as iluminações que você gosta de utilizar e baixar dos outros também. Aqui, por exemplo, ó, tem essa iluminação aqui de coração, vou baixar ela e ela instantaneamente vem aqui para o teclado. E é bem interessante porque vocês podem pegar qualquer uma dessas aqui e estar utilizando deles, e é algo bem legal. Porque com o tempo, né, a gente vai cansando um pouco das iluminações, então sempre é bom ter como mudar, né? Pela iluminação dele ser ARGB, vai ter como você configurar qualquer cor aqui praticamente. E para editar aqui é só vir nessa parte. Mas e aí, eu recomendo, não recomendo? O que eu achei do Monsgeek Fan 60 Max? Galera, eu gostei demais desse teclado. E o primeiro ponto que eu gostei nele foi o fato dele ter esse visual único. Porém, por ser uma pessoa pobre, eu não compraria ele exclusivamente por isso. Se for olhar para o lado do desempenho, eu preferia optar pelo modelo Pro. Seja ele no modelo com fio, que é o mais barato, ou no modelo sem fio, que também tem muitas funções. E algo que me chamou o interesse nesse modelo foi o fato dele ser sem fio, porque eu gosto demais de teclado sem fio. Se eu pudesse ter tudo aqui sem fio aqui em casa, eu teria, porque é algo que para mim faz muita diferença. E quando você se acostuma a usar os teclados sem fio, fica muito diferente. Então o modelo Pro tem um ótimo custo-benefício, mas não é sem fio igual a ele. Mas claro, também tem o Pro sem fio, que também tem um custo-benefício bom. E para mim, entre ele e o Pro compensa bem mais do que ele no custo-benefício. Só que, né, ele não tem essa estrelinha ali no meio do espaço, né? Então, é custo-benefício, mas para quem quer um visual único, esse aqui ganha. Quanto a desempenho na prática desse teclado, eu tô usando ele há cerca de 2 semanas. Enquanto eu jogava, eu gostei bastante dele, porque ele não tem aquelas atuações fantasmas, principalmente se você configurar da maneira que eu configurei. E o fato do switch dele ter essa cabecinha ali quadrada, torna ele bastante estável, o que é muito positivo para teclado magnético, porque quanto mais instável essa parte aqui, mais o teclado vai ter aquele problema de ativar as teclas sozinhas, e como esse é muito estável, isso é um ponto muito positivo, e que em comparação com outros teclados magnéticos, ele se saiu muito bem nesse quesito. E o único ponto negativo, ao meu ver, é o fato dele não possuir o layout 68. Pessoalmente, eu prefiro ter aqui as setinhas aqui ao lado, porque para produtividade acaba ficando mais fácil. Porém, como eu falei para vocês, tem como vocês configurarem aqui as setinhas para estar usando com os atalhos. Então é algo que é um limitante, mas tem como resolver. E se você ainda está em dúvida se quer esse teclado ou não, tem vídeo completo sobre o irmão dele, que é o Fan 60 aqui no canal. E por sinal, eu desmontei ele todinho. Então confere lá o vídeo completo que vai estar aparecendo aqui no meio.